posso dizer que esta diocese sempre atuou na sua maneira de transmitir a fé em chave missionária. Mais do que património edificado, os franciscanos deixaram, de facto, uma espiritualidade que está presente na alma deste povo. Podemos dizer que a cultura madeirense e as suas expressões são modeladas pelo religioso até o âmago. Quando o madeirense vai para fora, para a imigração, leva consigo toda esta carga emotiva e espiritual. A experiência do sagrado cristão sai da esfera do privado e manifesta-se no espaço público. Os tapetes de flores que ornamentam as ruas do Funchal recebem a procissão do Corpo de Deus. Uma das muitas onde o povo madeirense manifesta a sua religiosidade. A experiência do sagrado cristão transmite-se de geração em geração e começa em tenra idade. Resulta do trabalho pastoral levado a cabo em cada paróquia, em cada movimento, em cada grupo eclesial. Eu caracterizo esta diocese dentro da linha missionária como sempre foi ao longo destes 500 anos. O Papa fala de facto que a Igreja deve funcionar, ou a nossa ação pastoral deve estar sempre em comunhão, mas sempre numa linha, numa chave missionária. E eu posso dizer que esta diocese sempre atuou na sua maneira de transmitir a fé em chave missionária. Naturalmente que nós sabemos que há dificuldades hoje, é um mundo mais secularista, é um mundo onde não estão abertos tanto aos valores da Igreja e à fé, e temos então que temos que tomar consciência que esta chave missionária tem que ser atualizada aos tempos modernos, aos tempos em que nós vivemos. Somos recebidos na Paróquia dos Álamos, aninhada num dos vales do anfiteatro citadino funchalense e imbuídos da dinâmica que por aqui se imprime na educação cristã. No arquipélago da Madeira, ou Diocese do Funchal, a catequese está distribuída pelos 10 anos e procura, sobretudo com aqueles que já são batizados, uma vez que não surgem muitas crianças ainda por batizar, para entrarem no percurso de catequese, procura fazer então um caminho para iniciá-las à vida cristã. Há mais população na faixa sul da Ilha da Madeira e ainda mais na cidade e concelho do Funchal, e aqui nestas zonas, realidades urbanas e suburbanas, as crianças são as que mais vão à catequese, depois os adolescentes já vão rareando e não chegam todos ao crisma, embora ainda haja um grupo considerável de crismanos. Cassandra é uma das jovens que fez todo o percurso que levou ao crisma. Basta ter força de vontade e ter um pouco de iniciativa própria, não ser só os pais a dizer vem à catequese, mas ter aquela iniciativa e dizer bem, isto faz parte de mim e tem que ser feito porque eu quero ser católico. Muitos dos que seguem o percurso da educação cristã acabam por dar o seu testemunho perante os mais novos que aqui vão chegando. Ser catequista ou escoteira é uma forma de se educar na fé católica e dar testemunho aos outros. Já sou catequista há 32 anos. Sou, neste momento, a coordenadora daqui dos Álamos. Somos um grupo de catequistas de, portanto, 17. Temos na nossa catequese 250 crianças
temos pais ativos, outros não. Sou a Ângela, tenho 20 anos, entrei no escotismo há 10 anos para a secção dos exploradores. Agora já sou caminheira e também sou catequista nesta paróquia há 5 anos. A ligação entre escotismo e catequese é ótimo, porque nós incutimos algumas coisas nos nossos meninos sobre a religião, sobre o que é o escotismo. Eu transmito aquilo que eu aprendi. E eu sinto que eu não consigo viver nem sem o escotismo, nem sem a catequese, porque uma coisa completa a outra. Porque na catequese eu levo os princípios que eu aprendi no escotismo, levo a maneira de estar, a maneira de saber fazer, partilhar os conhecimentos que eu tenho para as crianças. No escotismo eu trago a minha parte da fé. E vai-me enriquecer a outra parte que tenho, que é a parte da fé. Transmito os testemunhos que eu aprendo na catequese e eu passo também para os jovens que estão ao meu cargo. Tal como a nível nacional, também aqui no Arquipélago da Madeira, o Corpo Nacional de Escutas é o maior movimento juvenil. São 1.100 filiados entre crianças, jovens e adultos. Como movimento de educação não formal, o escotismo é um complemento para a formação cristã de crianças e jovens. Como escola não formal que somos, complementamos logicamente a família, complementamos a escola tradicional, mas temos talvez o papel mais importante no momento em que a família passa pela crise que todos nós conhecemos, ou as famílias. As escolas também passam por crise, como nós sabemos, e muitas vezes é no escotismo que os jovens, as crianças, encontram quase um rumo para a sua própria vida. A cumprir o terceiro mandato como chefe regional, Carlos Gonçalves apenas lamenta que o escotismo católico ainda não chega a todas as zonas da Madeira. Há longos anos que o número de agrupamentos não ultrapassa os 16. O tempo que se exige de um dirigente do escotismo católico eu costumo dizer, é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós temos uma missão, temos jovens, crianças e jovens à nossa responsabilidade e não podemos simplesmente pensar que no sábado vamos ter uma reunião das 3 às 5 da tarde. Não. Há um grupo de jovens que está entregue a um grupo de adultos, de animadores, e que estão a fazer um percurso da sua vida. E são movimentos como o escotismo que criam a dinâmica pastoral de cada comunidade cristã. A paróquia do Estreito de Câmara de Lobos é disso exemplo. Aquilo que mais marca esta paróquia é a sua diversidade, não só em movimentos, como também até mesmo nas diferentes faixas etárias, falando das crianças, que são muitas, jovens também, é uma terra onde há muitos jovens, e famílias. E creio que ao longo destes séculos houve sempre uma presença muito forte, sobretudo naquilo que é o culto, a vida espiritual, mas também o apoio social e sobretudo cultural neste meio concreto, que é uma zona rural, onde as vinhas são, digamos, o nosso cenário por excelência, mas que revelam, de facto, a presença de uma igreja que foi marcante. Câmara de Lobos é um dos concelhos da Madeira onde a vivência cristã é muito intensa. Aqui, o domingo continua a ser o dia em que a comunidade se reúne em torno do altar e o dia da família. Eu costumo dizer que as pessoas deste meio orientam-se por 2 ritmos. Um primeiro é o litúrgico, toda a nossa vivência, não só espiritual como até mesmo social, está em torno das festividades, nomeadamente o Natal, a Páscoa, as visitas do Espírito Santo, as grandes festas do verão, à maneira do norte de Portugal, e da própria natureza, que, como sabemos, e que a vida agrícola também é quem determina um pouco
o ritmo da vida das pessoas desta terra, deste meio. A religiosidade cristã ganha contornos específicos no arquipélago. A espiritualidade franciscana, que chegou com os primeiros navegadores, moldou a fé deste povo. Mas os franciscanos, que no primeiro século do povoamento é que foram os formadores, se podemos dizer assim, da forma mentis da sociedade, da cultura e da Igreja Madeirense, eles de facto pegaram nas tradições que os povoadores traziam do continente e deram-lhe o que eu chamo uma espécie de caráter próprio, de perfil peculiar próprio da Madeira. E na Madeira congraçou-se ali de forma muito interessante e muito criativa aquilo que eu chamaria as tradições medievais trazidas pelos povoadores e depois aquilo que foi imprimido de forma especial pela espiritualidade franciscana. Mais do que património edificado, os franciscanos deixaram, de facto, uma espiritualidade que está presente na alma deste povo. Realce, por exemplo, as chamadas missas do parto, ou as novenas do Menino Jesus, que eram comuns no resto do país, mas aqui nas ilhas preservaram-se de uma forma particular. E por isso, hoje, todas as paróquias, basicamente, realizam chamadas missas do parto, que são mais concorridas até do que a própria missa dominical. Portanto, é algo que é muito cultural, está na alma do povo, são celebradas às 5, 6 da manhã, durante 9 dias seguidos antes do Natal. É uma marca muito franciscana. O Natal, para nós, começa no início destas novenas, conhecidas como também missas do parto, é algo muito característico e único no nosso país. Hoje em dia, antes da missa, canta-se a ladainha, canta-se 2 ou 3 cantos a Nossa Senhora e entra-se na Eucaristia. Então, na Eucaristia, cantam-se alguns cânticos. Mas há um cântico que ninguém omite e que ninguém esquece. Virgem do Parto. Virgem do Parto, Maria, Senhora da Conceição. E por aí adiante, tem 3 ou 4 estrofes. Isso toda a gente canta e toca com viola, toca com guitarra e toca com tambores e às vezes juntam-se na igreja, já no fim da missa, diversos grupos para tocar isso. Mas a marca principal que ficou dos franciscanos não foi em edifícios, foi no estado de espírito do cristianismo da Madeira. Praticamente as devoções são ligadas ao presépio, ao Natal, ligadas à Semana Santa, Via Sacra, e isso é que tem o Santíssimo Sacramento também. Esses 3 toques devocionais é que são a marca mais importante deixada pelos franciscanos. Senhora minha, Virgem do Parto, salve Rainha. Dá-nos licença que temos. A devoção ao Espírito Santo é outro forte legado franciscano de fundo joaquimita na espiritualidade madeirense e uma marca constante na religiosidade deste povo. São Francisco tem, de facto, um carinho muito particular à terceira pessoa da Santíssima Trindade. E temos ainda capelas e igrejas dedicadas ao Espírito Santo aqui na Madeira. A maior parte das paróquias dinamiza, então, as chamadas visitas do Espírito Santo, que é uma tradição muito bela e que tem a ver, naturalmente, com esta presença de Deus nas crianças, nos pobres. É algo muito franciscano também. Para além das visitas do Espírito Santo, da grande devoção e das missas do parto no Natal, temos também a Festa do Senhor, festas do Santíssimo Sacramento. É uma tradição única também no nosso país. Todas as paróquias, para além da celebração do Orágo, todas têm também a celebração da Festa do Senhor ou da Festa do Santíssimo Sacramento. Tradições que se vivem também na ilha de Porto Santo. Temos praticamente todas as tradições da Ilha da Madeira e não gostaria de fazer, digamos aqui, uma separação, porque nós somos todos a igreja, somos todos diocese.
E, de facto, temos tradições iguais, como as festas do Santíssimo Sacramento, como as visitas do Divino Espírito Santo, como também as tradicionais missas do parto, que são, de facto, as grandes festas que marcam a vivência de um tempo muito forte. O Natal, depois, claro, a Páscoa e também as férias. Se este povo não tivesse sido educado nesta religiosidade que vem dos franciscanos para cá, não se pronunciaria dessa forma. Porque já está enraizada, portanto é uma tradição. A festa não é só dentro da igreja. Cuidado. A festa é a alegria da festa, do momento religioso que continua fora da igreja. Podemos dizer que a cultura madeirense e as suas expressões são modeladas pelo religioso até o âmago. E todas as expressões têm sempre um fundo religioso por trás. E as tradições atualmente, mesmo aquelas que podemos dizer mais populares e até profanas, têm sempre essa relação umbilical com o religioso e onde a natureza, a dimensão da relação do coração, da relação com o religioso é absolutamente fundamental. Às missas do parto e à devoção ao Espírito Santo juntam-se as festas dos padroeiros, as procissões, as peregrinações, a devoção mariana. São inúmeras as formas de um povo expressar a sua religiosidade. Um cunho muito próprio que tem acompanhado a história da ilha e que marca também presença na própria literatura madeirense. A ideia com a qual eu fiquei, depois de ter trabalhado esta área, foi que o povo madeirense é um povo que entende que se está bom tempo, se a natureza ajuda, Deus está do nosso lado. Mas quando há aluvião, Deus castiga. E esta ideia do castigo está muito presente na literatura, sobretudo na literatura produzida por madeirenses. Sinto-a muito presente. O povo madeirense é um povo de fé. Eu penso que qualquer povo, o ilhéu, tem que ter fé em alguma coisa, tem que ter fé em Deus. E a ideia com que eu fiquei foi que, efetivamente, a Igreja Católica faz do povo madeirense um povo que acaba por aceitar a vontade de Deus. E se a imagem que é venerada no arquipélago da Madeira é da Senhora do Monte, padroeira da Diocese. Esta devoção começou já nos primórdios da colonização na Madeira. A primeira capela em 1470 havia na zona onde está a igreja atualmente, e nessa capela havia uma devoção à Nossa Senhora da Encarnação. Passados uns anos, então descobriu-se essa imagem. Há uma lenda que conta que a imagem apareceu ao meio do nada, ao meio de vegetação, em que uma criança via Nossa Senhora. No entanto, essa imagem, até aos dias de hoje, constitui uma riqueza muito grande para nós madeirenses, porque no fundo é toda a expressão de Maria. Então, enquanto no continente temos Fátima e outros santuários, aqui na Madeira, então, pela nossa própria limitação geográfica, então concentramos toda a nossa devoção e o nosso amor mariano para com Nossa Senhora do Monte. A festa do dia 15 de agosto, que é a festa da Assunção, e também precedida por uma novena, também muito conhecida porque são novenas já tradicionais, onde há coisas muito tradicionais, os arranjos de flores e outras coisas próprias de cada sítio. Então essas novenas também dão um contributo para honrar ainda mais esta devoção. Ao longo dos séculos, a religiosidade foi também construindo a identidade deste povo. A devoção e a religião também são um elemento da identidade cultural, mas há que encontrar nessas manifestações características que são comuns a um determinado espaço e um espaço muito mais amplo que não se confina ao território da ilha. Aqui pode adquirir, ao nível da festa, da festividade, pode adquirir características próprias, porque o povo vai recriando
as suas tradições e vai deixando nas tradições as suas marcas. Ao longo dos séculos, a imigração foi uma constante na ilha. Em épocas de maior crise económica, muitos foram os madeirenses obrigados a emigrar. A bagagem levaram a fé expressa numa religiosidade muito forte. Chegados aos 4 cantos do mundo, a enculturação foi inevitável. A fé serviu para fazer comunidade e para criar identidade na diáspora madeirense. Só para termos noção, foram algumas pessoas daqui deste Concelho da Calheta, por exemplo, que instituíram nos Estados Unidos a festa do Santíssimo Sacramento e a procissão do Santíssimo Sacramento. E é uma festa reconhecida em todo o país, em que vão milhares e milhares, atrevemos-nos a falar em centenas de milhares de pessoas que participam naquela festa, que foi criada por um grupo de homens daqui deste Concelho da Calheta, da freguesia aqui ao lado do Estreito da Calheta. Também já fui celebrar a festa de Nossa Senhora do Monte na Austrália. Também já fui celebrar a festa de Nossa Senhora do Monte no Canadá, ou seja, e na África do Sul, na Venezuela, festejam o Santo António, festejam em todas essas partes, festejam o Santíssimo Sacramento, festejam a sua padroeira. Na ilha de Jersey fazem uma grande festa em honra de Nossa Senhora do Livramento e as pessoas saem da sua terra e agarram-se à sua fé, ao seu padroeiro, à sua padroeira, que é essa força íntima, que é essa força interior e é essa tal fé que move montanhas. Há pouco estava a ler o livro do Dom Maurílio, que foi agora editado recentemente, e estava a recordar-me em Angola, no Lubango, uma capela que foi dedicada a Nossa Senhora do Monte, e foram os madeirenses que para lá foram que ali quiseram e fazem questão de ter sempre a sua festa e honrar aquela que é a padroeira da nossa diocese. Vi coisas admiráveis na América Latina, na Venezuela, na Argentina, onde houve uma imigração portuguesa que já terminou há 40, 50 anos e que nos arredores de Buenos Aires tem mais 30 ou 40 capelas, mas essas capelas fica tudo plano, não se lembra a Fátima. Eles andaram até Bahia Blanca, 7 horas de carro, porque aí já tinham as colinas e fizeram tudo como em Fátima. Vieram à capelinha, contaram as telhas e fizeram a capelinha com o mesmo número de telhas. E para inaugurar aquela capela, tinha que ser o bispo português que estava então nessa coisa das migrações, que era eu. Dar o sentido daquilo que se faz, o porquê é que se faz, em termos práticos e concretos das nossas tradições, isso é fundamental. Portanto, quando eu falo do esclarecimento, do aprofundamento e da transmissão da fé, é exatamente nesta linha. Numa altura em que se celebram 500 anos de história, será que a transmissão da fé, da religiosidade, continua com o mesmo ardor dos séculos passados? Hoje, como ontem, a Madeira continua a ser terra de imigração, mas continuará a ser missionária? Está a sair muita gente. Agora eu pergunto, será que eles levam a mesma fé que levaram os nossos antepassados de há 50, 100 anos? Isso também é um outro problema que eu me coloco. Será que eles levam estas raízes? Agora também nós precisamos, nesta gente que sai muitas vezes com a crise e que vai trabalhar para Jersey, para Londres, que também levem esta fé aos nossos irmãos, que é aí que nós estamos a ser missionários.